Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um dia de comentário da semana do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Mas antes de começarmos nossos comentários, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Porque o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar início do trabalho, do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, o estudo eu faço sobre esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o autor é Allan Kardec, Então, eu vou fazer uma leitura, após a leitura eu vou fazer um comentário e depois do comentário, prece final. Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Altíssimo que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois cheio de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas 6, 32, 36. Item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não entendia por essas palavras que se deve ter por seu inimigo. A ternura que se tem para com o irmão ou amigo, a ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele as expansões de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso entre pessoas que desconfiam uma das outras. Não poderá haver os impulsos de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física e da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crer falsamente que lhe prescreve dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciar o segundo caso. Então, vamos entender, ainda nesse contexto de amar os nossos inimigos. Então, no texto, ele coloca que ele cita um exemplo, na narrativa do contexto desse texto, quando a gente ama nosso próximo familiar, parente e nosso amigo, nós temos aquela ligação. Agora, quando a pessoa ela tem aquela distância da gente, os nossos sentimentos são diferentes para com elas, E é só essa diferença. Então, quando a gente coloca assim de um inimigo,
ou a gente não se fala, né? E o contato, ele não é da mesma forma com aquela que nós temos com aquela pessoa mais próxima nossa, né? Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer prece para essa pessoa, porque o pensamento dela é malévolo, como ele coloca, né? O nosso pensamento é benevolente, né? É diferente do pensamento dele, tá? Porque por mais que a gente queira fazer a comunhão, é difícil de fazer por causa dos pensamentos malévolos dele e do nosso pensamento benevolente, né? Então, essa união de pensamentos, ela vai dar um choque. Então, o que nós temos que fazer? Prece para esses nossos inimigos. Aí nós estamos amando ele, né? E pedindo sempre que a Deus que essa comunhão seja assim mais rápida entre a gente, né? Que eles possam evoluir e nós possamos ter esse entendimento. Então é nesse contexto que o texto coloca. Então não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que foi muito importante, porque o objetivo desse estudo é levar uma mensagem para uma irmã ou um irmão, e com certeza atingir esse objetivo, né? Então, peça permissão a Deus para dar para o encerrado por mais um trabalho de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, né? Gratidão ao irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.